E se eu te dissesse que, enquanto o real derrete, tem gente ganhando em dólar todo mês, sem sair do sofá e sem depender do governo brasileiro. E você não precisa ser rico para investir nos Estados Unidos, mas vai precisar coragem para parar de depender do Brasil. Enquanto todo mundo continua lutando para sobreviver com um salário mínimo que perde valor todo dia, tem brasileiro já recebendo dividendos em dólar e todo mês. E melhor, de empresas que vendem para o mundo todo, quer dizer, diversificação em várias moedas e não só para um país em crise. E é sobre isso que esse vídeo vai te mostrar e talvez seja a virada de chave que você espera. E o cenário é claro: inflação americana sob controle, juros estabilizados e crescimento moderado. Já o Brasil vive uma tempestade, fuga de capitais, desvalorização do real, juros caindo à força e inflação escondida no arroz e na gasolina. E o governo que briga com investidores ao invés de protegê-los. E o resultado de toda essa maçaroca? Um ambiente onde guardar dinheiro em real é cada vez mais arriscado. Investir fora do país deixou de ser luxo, virou necessidade. E os Estados Unidos continuam sendo o lugar mais sólido do mundo. Previsível e transparente para quem quer preservar e multiplicar o seu patrimônio. Não é fuga, é proteção. Não é aposta, é estratégia. Porque a verdade é essa, não é sobre enriquecer, é sobre sobreviver a um país que enfraquece você. O real não é só uma moeda, é uma prisão, uma âncora que puxa o seu poder de compra para baixo todo ano. Enquanto isso, o dólar continua sendo a linguagem e quer liberdade financeira, aprenda a falar a língua de quem te paga e não de quem te taxa. E anota isso porque isso aqui muda o jogo. Enquanto o Brasil enfraquece a sua moeda, o dólar fortalece o seu futuro. E quem investiu 10 mil reais na Apple lá em 2010, hoje teria mais de 200 mil reais na conta. E quem deixou esse dinheiro no Brasil perdeu para a inflação, foi taxado ou desvalorizado, podado pelo Estado. E vamos comparar o CDI médio de 2023. Foi de cerca de 9% ao ano, com IR de 15% a 22,5%. O real perdeu quase 70% do seu valor frente ao dólar no mesmo período. Já a Apple subiu mais de 2.000% em dólares. A Coca-Cola entregou dividendos constante há mais de 60 anos e ainda valorizou mais de 120%. E a Realty e Come paga dividendos mensais em dólar e o dividend yield anual entre 4,5% a 5,5% em dólar. E isso não é mágica, é resiliência e o poder de investir em empresas que vendem para o mundo inteiro, não só para o seu bairro. E tem gente comprando iPhone em 12 vezes no cartão. E tem gente sendo remunerada pela Apple todo o trimestre. Tem gente sofrendo com o preço do aluguel. E tem gente que recebe dividendos em dólar de ratios americanos, os fundos imobiliários americanos que alugam imóveis pelo país inteiro. E a diferença não é o valor que você tem hoje, é onde você coloca esse valor e quem você decide que vai te pagar, o governo brasileiro ou o mercado global. Enquanto o Brasil te cobra imposto, os Estados Unidos te pagam dividendos na doleta. Gostei disso, mas como que eu faço? E vamos lá, aqui está um passo a passo prático para investir em ativos americanos, mesmo começando do zero. Bom, o primeiro passo é escolher a corretora certa. Você tem duas opções, corretoras brasileiras com acesso à Bolsa Americana ou corretoras internacionais. Entre as brasileiras estão a Avenue, 100% focada nos Estados Unidos, com suporte em português. Banco Inter, via Interglobal, fácil de usar. XP, BTG, Rico e Modal, que também oferecem acessos via BDR ou plataformas próprias. Entre as internacionais temos a Interactive Brokers, mais avançada, a Stake, interface amigável, a Passfolio, Fusion Marketings, voltada ao público brasileiro. Na etapa 2, abrir a conta, validar a sua identidade, nome completo, CPF, RG, o
ou passaporte. Comprovante de residência normalmente é aprovado em 1 a 2 dias úteis. Na etapa 3, você vai fazer o quê? Vai enviar o seu dinheiro. Pode ser via TED, Pix, para corretoras brasileiras ou usando plataformas como a Wise ou Remessa Online para corretoras internacionais. E tem algumas corretoras que fazem essa conversão automaticamente de real para dólar. Um exemplo, a Avenue, a que eu uso. Eu mando em real e ela automaticamente, no mesmo dia ou no dia seguinte, ela converte em dólar para eu poder comprar um ativo global. No passo 4, não é uma recomendação de investimento, mas você vai escolher os seus ativos. Procure tickers como Apple, Microsoft, Ariel e Come, que é o Rachel, um fundo imobiliário americano, e a Coca-Cola, entre outros. E lá tem uma vantagem, você pode comprar uma fração de ação, como $50 em cada uma, você pode colocar. Não há necessidade de comprar uma ação inteira. E vou deixar um bônus aqui, na etapa 5, você vai declarar isso no seu imposto de renda. Os investimentos no exterior precisam ser declarados como bens. Dividendos até R$ 1.903,98 por mês estão isentos, mas devem ser informados. A Avenue, por exemplo, já fornece um informe completo. E uma dica que eu te falo, e também experiência, não adianta você ficar esperando o dólar cair para investir, ou o momento perfeito chegar. Invista aos poucos, com aportes mensais, e melhor é dolarizar devagar do que ficar parado com medo. E aí, não é uma recomendação, mas eu montei uma carteirinha para vocês aqui como exemplo. E vamos à carteira completa que você pode usar como base para começar, com diversificações em 4 frentes. Vamos lá, 5 ações para dividendos constantes. As aristocratas. A Johnson & Johnson, mais de 60 anos pagando dividendos sem interrupção. A Procter & Gamble, líder em produtos de consumo global. E a Coca-Cola, símbolo de resiliência mesmo em crise. A Pepsi, diversificação entre alimentos e bebidas. A 3M Company, indústria com histórico bem robusto. E aí não preciso entrar em nenhuma, todas essas você conhece. Você tá entendendo? Elas estão em todo lugar. São coisas que vocês veem e elas vendem para o mundo inteiro. E agora vamos colocar na carteira 5 Big Techs com crescimento consolidado. A Apple, a gigante dos lucros. Microsoft, dona da nuvem, IA e produtividade. A Alphabet, dona da Google, YouTube e Android. A Amazon, logística, AWS e consumo global. A Nvidia, que está em IA, chips e tecnologia de ponta. E aí eu coloquei na nossa carteirinha mais 3 ações com alto potencial de valorização. E número 1, a Meta, reestruturação e nova fase na IA, que é dona do Facebook, do WhatsApp e do Instagram. Número 2, a Tesla, crescimento global e inovação aceleradíssima. E a Uber, rumo à lucratividade com presença global. E coloquei mais 2 ações com alto dividendos em dólar, também um pouquinho mais arriscado, mas com alto rendimento. A Altria, setor tradicional, com yield acima de 8% ao ano. A Real Ecome, que é o fundo imobiliário americano, que é o Rachels, dividendos mensais históricos com contratos longos. E isso não é uma recomendação, mas é uma carteirinha que eu vou deixar para vocês aqui, que eu faria se estivesse começando nesse momento. E você não precisa sair do Brasil para proteger o seu dinheiro do Brasil mesmo. Enquanto a inflação come o seu salário, o dólar pode te pagar. Enquanto o governo te taxa, empresas americanas te recompensam. Enquanto você depende de um país instável, seu patrimônio pode trabalhar em outro lugar, com liberdade, segurança e valorização. Não é sobre fugir, é sobre sobreviver. E se você quer aprender como investir em ETFs globais, montar uma carteira blindada contra a crise e proteger seus ativos com segurança digital, assiste os meus vídeos aqui. Eu tenho sobre criptomoedas, Bitcoin ou Ethereum, e tenho também vídeos aqui com ensinamentos de Nassim Taleb. É só procurar no Cards e isso vai elevar ainda mais os seus conhecimentos. O real pode ser até a sua moeda, mas o dólar precisa ser a linguagem de proteção. Enquanto o Brasil imprime, o mundo exige valor. Quem se antecipa ao caos, colhe liberdade na hora certa. Sou Thiago Bordon e até a próxima.